Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, no caminho de nossa vida cristã, há um desejo que brota naturalmente no coração de todo discípulo, o desejo de aprender a rezar. E é precisamente esse pedido que os discípulos fazem hoje a Jesus. Senhor, ensina-nos a rezar. Eles não pedem milagres, nem poder, nem sabedoria. Pedem oração. Por quê? Porque viram em Jesus um homem que vivia da oração. Seu modo de falar, de agir, de decidir, de amar, tudo nascia da intimidade com o Pai. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina o Pai Nosso, a oração por excelência. Ela não é apenas um conjunto de palavras, mas um caminho espiritual, uma escola de santidade. Logo nas primeiras palavras, Pai, santificado seja o teu nome, somos introduzidos numa relação de confiança. Jesus não nos manda chamar Deus de Senhor distante, mas de Pai. Esse é o maior dom da oração cristã. Ela nos coloca na posição de filhos diante de um Pai que é bom. Em muitas religiões, os deuses são temidos. Na fé cristã, Deus é amado, porque Ele nos amou primeiro. O restante da oração nos ensina a viver de maneira filial, confiando em seu cuidado cotidiano, desejando o seu reino, reconhecendo nossa necessidade de perdão e aprendendo a perdoar os outros. Tudo isso só é possível porque a oração nos transforma. Ela não muda Deus, mas nos muda para que, pouco a pouco, vivamos como filhos. Na primeira leitura, vemos o diálogo entre Abraão e Deus. É comovente perceber como Abraão se aproxima com reverência, mas também com ousadia. Ele diz: Vê, eu me atrevi a falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Aqui aprendemos que a verdadeira oração é confiante e perseverante, mas jamais presunçosa. Abraão intercede por Sodoma, não por mérito próprio, mas com base na justiça e misericórdia de Deus. Este episódio mostra que Deus ouve o justo e que uma única alma santa pode mudar o destino de muitos. É uma lição profunda sobre a intercessão dos santos, a força da oração e o poder da misericórdia divina. Também nos ensina que a oração deve se voltar para os outros. A oração que só pede por si mesma se assemelha mais a um espelho do que uma ponte. Abraão nos ensina a sermos pontes de intercessão entre Deus e os homens. O próprio Jesus, no Evangelho, continua a sua lição de oração usando parábolas, a do amigo importuno e a do pai que dá coisas boas aos filhos. A conclusão é clara: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Quantas vezes desanimamos na oração? Às vezes parece que Deus está em silêncio, mas Jesus nos diz que devemos insistir com confiança, como a criança que não tem vergonha de pedir várias vezes ao Pai aquilo que precisa. Jesus vai além. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Aqui está o ponto central. O maior dom que podemos receber da oração não são coisas, mas o próprio Espírito Santo. Porque com ele recebemos tudo: sabedoria, força, consolo, coragem, santidade. É interessante notar que a resposta de Deus nem sempre é aquilo que pedimos, mas sempre é aquilo que precisamos. Às vezes pedimos pão e Deus nos dá terra para cultivar. Às vezes pedimos cura e Deus nos dá paciência. Às vezes pedimos livramento e Deus nos dá a cruz. Mas com o Espírito Santo, tudo se torna fecundo. A segunda leitura da carta aos Colossenses nos relembra que fomos sepultados com Cristo no batismo e com ele ressuscitamos pela fé. Aqui está o fundamento da nossa oração.
Estamos unidos a Cristo. Ele é o nosso mediador. Quando rezamos, não estamos sozinhos. A nossa voz se une à voz de Cristo que, ressuscitado, intercede por nós diante do Pai. A oração cristã é sempre trinitária. É dirigida ao Pai, por Cristo no Espírito Santo. Por isso, mesmo quando não sabemos como rezar, como diz São Paulo, o próprio Espírito reza em nós com gemidos inefáveis. Queridos irmãos, hoje o Senhor nos convida a redescobrir a oração como um encontro de amor. Não apenas recitar fórmulas, mas mergulhar no coração do Pai. Aprendamos com Jesus a chamar Deus de Pai, a confiar nele, a perseverar, a pedir o Espírito Santo. Aprendamos com Abraão a interceder com fé, mesmo sendo pó e cinza. A oração é a respiração da alma. Sem ela, morremos espiritualmente. Com ela, permanecemos em Deus. Por isso, façamos hoje com o coração humilde e desejoso a mesma súplica dos discípulos. Senhor, ensina-nos a rezar. E que, unidos a Cristo, oremos cada dia com a confiança dos filhos e a perseverança dos santos, certo de que o Senhor nos atenderá no dia em que clamarmos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.